Fala aí, concurseiro, professor Jean Valente na área. Pessoal, eu trago para vocês o Estatuto da Polícia Civil da Paraíba, Lei Complementar número 85 de 2008. Veja, eu estou falando de uma lei complementar de 2008, certo? Estamos em 2021, né? Já chegando ali, comecinho de 2022. E veja, teve algumas alterações e eu tive o maior cuidado de trazer tudo que foi alterado na lei complementar. Porque houve as alterações, mas a lei complementar que você encontra em qualquer outro lugar, na internet, ela não veio com as alterações. Então eu tive que buscar essas alterações para trazer para vocês. Como é que vai funcionar essas alterações? Eu vou trazer como era antes e o que é agora. Se foi revogado, no material vai estar lá riscado e vai aparecer lá qual foi a lei que foi revogada aquele dispositivo. Por que isso? Qual é a minha preocupação com relação a isso? Às vezes o examinador ele não tem o cuidado de atualizar o estatuto, de atualizar o material. Então ele vai pegar ali o estatuto na internet, vai criar umas questões ali e acabou. Às vezes ele nem se preocupa se teve alguma alteração naquele dispositivo. Caso a banca cobre um dispositivo que foi revogado, a gente entra com recurso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, a gente entra com recurso. Eu não posso entrar com recurso, porque de certa forma eu não vou fazer o concurso, mas eu posso disponibilizar esse recurso nas minhas redes sociais ou no site do Estou Preparado e vocês vão ter acesso a esse recurso caso a banca cobre um dispositivo legal que já esteja o quê? Ou foi revogado ou ele foi modificado. Então eu tive esse cuidado. O material, ele acompanha um PDF, certo? Então como é que eu quero que vocês estudem essa aula comigo? Vocês têm a opção de aumentar a velocidade, então vocês podem aumentar um pouco a velocidade e acompanhar junto com o material. Professor, o senhor vai tratar de todo o estatuto, porque eu vi aqui que ele tem 277 artigos, é exatamente isso. São 277 artigos. Pessoal, a banca ela não vai cobrar os 277 artigos. As bancas de concurso, principalmente o Sebrae, ela sempre se preocupa com alguns institutos que eu vou trazer para você daqui a pouquinho. Tem partes muito específicas, por exemplo, tem a parte que fala de sindicância, fala de processo administrativo disciplinar. Nessas partes, o que eu peço a vocês é que se preocupe só com os prazos, porque infelizmente as bancas de concurso ainda cobram prazos. Se fosse outra banca, uma banca menor, uma banca de menor envergadura, eu ficaria assustado, porque essas bancas menores elas terminam não tendo tanto parâmetro para fazer as questões. Já a banca CESP, eu analisando provas anteriores de outros estatutos, que inclusive eu dou aula de outros estatutos, eu já percebi que ela sempre tem um padrão do que cobrar. Ela sempre traz recorrentemente temas que ela sempre cobra. Então, quando eu faço um tema de relevância, eu vou dizer, galera, ó, cuidado aqui. No material de vocês está marcado com marca-texto. Se tiver alguma observação, vai estar uma caixinha lá com a observação. Se teve alteração, vai constar lá a alteração. Bem, pessoal? Então, eu espero que vocês gostem do nosso curso e vamos embora decolar. Beleza, galera? Então, pau na máquina, vamos começar. Olha aí. Estatuto da Polícia Civil da Paraíba, Lei Complementar número 85 de 2018, só que eu trouxe o quê? Alterações. Eu fiz questão de trazer as alterações que ela sofreu. Olha aí, ó. Normalmente as bancas de concurso, principalmente a banca CESP, quando ela cobra estatutos, principalmente estatutos militares ou de polícias militares ou de polícias civis, elas sempre focam nesse tema. Perceba que aqui embaixo eu tenho o quê? O regime funcional. Então aqui é o tema que ela cobra com mais incidência. Professor, como assim regime funcional? A forma de ingresso, idade, requisitos para ingresso, certo? Então, seria mais ou menos, essa parte do regime funcional, ele está aqui no início. Normalmente o regime funcional, ele traz no início. O segundo tema mais recorrente é o regime disciplinar. É exatamente onde vai surgir as transgressões disciplinares. É onde vai ter as transgressões disciplinares, que é de transgressão leve, média e grave. Aí nesse tema aqui, beleza, aí aqui tem as punições, quais são as punições que o servidor vai sofrer. Então aqui termina sendo o assunto de segundo
de segunda envergadura, né? Então seria regime disciplinar. E o terceiro assunto mais cobrado para os concursos de estatuto, normalmente está aqui, ó, nos afastamentos, nas licenças, licença paternidade, maternidade, licença para tratamento de interesse particular, concessões, férias, certo? Licença para mandato classista, né? Eletivo. Então aqui termina sendo os três assuntos de maior recorrência. Então, se o aluno ele tem pouco tempo para estudar, eu recomendo que ele foque principalmente nesses três assuntos aqui, beleza? Que certamente vai estar presente em sua prova. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ele fala aqui do que é a Polícia Civil da Paraíba. Que instituição é a Polícia Civil da Paraíba? Ele fala, ó, é uma instituição constante do poder público estadual. É um órgão, olha só, galera. A Polícia Civil da Paraíba é um órgão. Então, se é um órgão, a gente tem que ter cuidado lá no direito administrativo. Órgão público, como regra, ele não tem personalidade jurídica. Ele não tem personalidade jurídica. Ele não tem personalidade jurídica, certo? Ele termina não tendo personalidade jurídica, certo? Como assim, professor? Veja, se um policial civil causa um dano a uma terceira pessoa, né? Causa um incidente a uma terceira pessoa, quem vai responder nem vai ser nem a Polícia Civil, primeiro. Nem vai ser o servidor, se ele estiver no exercício da função, e nem vai ser a Polícia Civil. Por quê? Porque a Polícia Civil ela não tem personalidade jurídica, ela não pode ser parte em processo. Então, quem vai responder vai ser o Estado da Paraíba. Entenderam? Que o Estado da Paraíba, sim. Aí sim, é uma pessoa jurídica de direito público. Ela tem personalidade jurídica. Perfeito? Vamos lá. Componentes a Polícia Civil, ela faz parte de quem? Da Secretaria do Estado de Segurança e Defesa Social, fundamental ao amparo do Estado e ao povo, a qual incumbe com exclusividade, ressalvada a competência da União, o exercício das funções de polícia judiciária, de investigação e de apuração no território da Paraíba das infrações penais. Cuidado, exceto as militares. Tem banca que coloca inclusive as militares, cabendo ainda a preservação da ordem, da segurança pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como a execução de outras políticas de defesa social. Perceba que Polícia Civil é Polícia Judiciária. Então, se é Polícia Judiciária, a parte dela é para dar apoio ao Poder Judiciário, mas também de fazer o quê? A investigação de quê? De crimes, exceto os crimes militares. Beleza? Então, vamos seguir. Olha aí. A Polícia Civil do Estado da Paraíba exercerá privativamente, através do Instituto de Polícia Científica, as atividades de criminalística, identificação civil e criminal, medicina e odontologia legal e laboratório forense, cabendo no cumprimento das funções institucionais. Perceba que dentro da Polícia Civil eu tenho outros institutos como a Polícia Científica, a parte de criminalística, a parte de identificação civil, por isso que na sua identidade tem lá Polícia Civil da Paraíba, se você for da Paraíba, claro. Vamos lá. A Polícia Civil da Paraíba, nos termos dessa lei complementar, é dirigida por delegado geral de polícia. Perceba, quem dirige é um delegado geral de polícia que goza de autonomia operacional, ou seja, parte operacional fica a cargo dele, e administrativa, e participa de forma decisiva na elaboração de proposta orçamentária para o cumprimento de seus encargos institucionais. Perceba que para a Polícia Civil ela agir, para ela poder trabalhar, ela precisa ter autonomia, inclusive autonomia financeira. Então, quando for para ser votada a lei que vai trazer lá quais são os gastos do governo para o ano seguinte, o secretário, que no caso aqui vai ser o delegado geral, ele vai ter que ser convocado para dizer quais são os anseios dele para com a corporação. O que é que ele vai precisar de verba para a corporação. Perfeito? Vamos lá. Princípios, dos preceitos, dos fundamentos e dos símbolos. Perceba que toda instituição ela precisa ter um princípio. O que é um princípio? Nada mais é do que a base, onde a instituição deve ser construída. Olha lá o artigo 2º. A Polícia Civil da Paraíba, cujos integrantes, na forma dessa lei complementar, são identificados como grupo GPC 600. É só a questão de identificação de remuneração, viu, pessoal? Não se preocupe com isso, não.
submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência. São os mesmos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, que regem a administração pública e subordinam-se aos seguintes princípios institucionais: respeito ao Estado Democrático de Direito, que também é um princípio previsto, que na realidade é um fundamento da República Federativa do Brasil, né? A República Federativa do Brasil está lá no artigo 1º da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, né? Então, do Estado Democrático de Direito está aqui, né? Dignidade da pessoa humana, eu troquei, vem para cá. Aqui é o Estado Democrático de Direito, que é a base de todo o princípio de um país democrático. Obediência à hierarquia e à disciplina, que também não deixa de ser um fundamento. Hierarquia e disciplina. Unidade de doutrina e uniformidade de procedimentos técnicos científicos aplicada à investigação policial. Pessoal, entenda uma coisa. Nesse quarto aqui, ele traz a ideia que toda polícia civil ela deve agir dentro de um procedimento operacional padrão. É o famoso POP. Então, toda forma de abordagem deve ser treinada, toda forma de abordagem deve ser idêntica. Ou seja, todos os procedimentos investigativos devem ser seguidos a um certo POP, que é procedimento operacional padrão. Participação comunitária, ou seja, isso aqui traz a ideia de aproximar a polícia junto à comunidade, integração e reciprocidade com os demais órgãos. É muito comum a gente ver operações onde tem polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros. Parágrafo único. Considera-se procedimento técnico-científico toda a função de investigação da infração penal, levando em conta os aspectos de autoria e materialidade. Perceba que esse aqui é o objetivo da apuração da infração penal. Buscar quem foi o autor e como se fez o crime, qual foi a materialidade do crime, qual foi a forma que ele foi feito. Inclusive os atos de escrituração e inquérito, que no caso aqui seria o escrivão, que faz esse serviço aqui, ou qualquer outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais. Preceitos. Galera, preceitos, eles são tidos como princípios, praticamente a mesma ideia de princípio, que são funções que a Polícia Civil vai ter que seguir. Ações da Polícia Civil da Paraíba devem ser exercidas de acordo com os seguintes preceitos. O que é que a Polícia Civil tem que fazer? O que é que a Polícia Civil tem que buscar? Preservação da ordem, repelir da violência e fazendo observar as leis, respeito à pessoa humana, garantindo a integridade física e moral da população, atuação na defesa civil, prestando permanente serviço à comunidade, impedimento dos sentimentos e animosidades pessoais. Então aqui eu tenho a ideia do princípio da impessoalidade. Aqui eu tenho a ideia do princípio da impessoalidade, né? E que influi nos procedimentos e nas decisões dos agentes públicos. Exercício de função policial com probidade, né? Boa-fé, traz a ideia de boa-fé. Discrição e moderação. Aqui traz a ideia dos princípios da proporcionalidade mais o princípio da razoabilidade. Dos símbolos. Quais são os símbolos? Já foi cobrado isso aqui, viu, pessoal? A Banca Sérgio já cobrou isso aí em outros concursos. São símbolos institucionais da Polícia Civil da Paraíba, o seu hino, sua bandeira, seu brasão, seu distintivo, as medalhas e os botões, né? Segundo o modelo estabelecido pelo decreto expedido pelo governador do estado, né? Tem as medalhas, que a gente vai analisar mais lá na frente, e tem os botões, que é como se fossem umas manicacas, né? Quais são as funções da Polícia Civil? Essa parte, eu quero que vocês tomem cuidado, assim, até como se vir como um alerta. Vocês estão vendo que essa parte inicial é uma parte mais de leitura, é uma parte mais principiológica, é uma parte muito de leitura. Então, caso a banca cobre, ela vai cobrar a literalidade da lei. Então, por isso que eu não preciso trazer tanta explicação do que é que significa cada um. Por quê? Porque ela vai cobrar basicamente o que determina a lei. Perfeito? Olha lá. A Polícia Civil da Paraíba, órgão integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado, tem por missão, olha só, é a missão da Polícia Civil da Paraíba, praticar com exclusividade todos os atos necessários ao exercício de suas funções de polícia judiciária e investigatória, de caráter criminalístico ou criminológico, manter a ordem, respeito dos direitos humanos e o combate eficaz à criminalidade e à violência, organizar e executar os serviços de identificação civil criminal, bem como realizar exames periciais, em geral para a comprovação da materialidade da infração penal e de sua autoria. Colaborar com a justiça criminal fazendo o quê? Fornecendo à autoridade judiciária as informações necessárias à instrução e julgamento do processo,
realizando as diligências fundamentais requeridas pelo Poder Judiciário. É por isso que a Polícia Civil ela faz parte de Polícia Judiciária. Ela auxilia o Poder Judiciário. A Polícia Civil ela também vai ter que cumprir os mandados de prisão. Também vai representar pela decretação de prisões preventivas temporárias da busca e apreensão e interceptação telefônica quando entender necessárias ou úteis à elucidação de fatos. Perceba que a Polícia Civil ela faz essa requisição, não é nem requisição, é representação. O delegado de polícia ele representa, ele é como se fosse um tipo de uma solicitação ao juiz para decretar o quê? Prisão preventiva, prisão temporária, interceptação telefônica, entre outros, busca e apreensão, está lá no artigo 240 do CPP. Então, veja quem faz essa representação, inclusive, caso você esteja assistindo essas aulas para fazer o concurso de delegado, você tem que tomar cuidado que na sua peça prática, você toda vez que for solicitar fazer um pedido, você tem que colocar o nome, né? Delegado de Polícia do Estado da Paraíba, de acordo com o artigo 144 da Constituição e de acordo com a lei complementar, E você vai ter que argumentar. E quando você argumentar, você vai ter que colocar lá, representa pela decretação do mandado de busca e apreensão. Pronto, aí você tem que usar exatamente essa expressão, representa. Beleza? Parágrafo único. As funções institucionais da Polícia Civil do Estado da Paraíba são indelegáveis. Olha só, cuidado para a banca não colocar que são delegáveis, viu? E somente poderão ser exercidas por integrantes de suas carreiras instituídas nessa lei complementar. Lá no finalzinho vai estar, eu vou trazer quais são os cargos que fazem parte da Polícia Civil. Das atribuições. Quais são as atribuições da Polícia Civil? Vamos ver. Quais são as atribuições dela? Formalizar com exclusividade o inquérito policial e o TCO. Então, eu tenho aqui o inquérito policial para os crimes e TCO para contravenções penais. TCO para as... Deixa eu só corrigir aqui para ficar um negócio bonitinho, para não ficar bagunçado no material de vocês. O TCO, termo de circunstância de ocorrência, que no caso seria para os crimes de menor potencial ofensivo, né? Que é o famoso IMPO. Crimes de menor potencial ofensivo e também das contravenções penais. Contravenções penais. Realizar ações de inteligência destinadas a instrumentar o exercício de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, na esfera de sua responsabilidade. Realizar coleta, busca e estatística de análise de dados de interesse policial, destinada a orientar o planejamento e a execução de suas atribuições. É muito comum que a Polícia Civil ela faça esse tipo de estudo exatamente para saber onde a criminalidade está aumentando, onde a criminalidade está diminuindo, onde vai ter que haver mais ações policiais. Então, quem faz esse estudo termina sendo a Polícia Investigativa, a Polícia Civil do Estado da Paraíba. Vamos lá. Manter atualizados os arquivos sob mandados de prisão, manter nos inquéritos policiais e nos termos da lei sigilo necessário, por isso que uma das características do inquérito policial é que ele é sigiloso, salvo para o juiz, Ministério Público e para o advogado, desde que já esteja documentado nos autos, né? O advogado tem acesso. Zelar pela ordem de segurança pública, promovendo medidas de proteção à sociedade, atender às requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público, organizar e manter o cadastro atualizado de pessoas procuradas, manter o serviço de estatística de maneira a fornecer informações precisas e atualizadas sobre o índice de criminalidade. Fiscalizar áreas públicas, privativas sujeitas à fiscalização do poder de polícia, adotar providências necessárias para preservar os vestígios e provas das infrações penais. Isso aqui está lá no artigo 6º do CPP, você está estudando, você já deve ter visto isso aí. Estabelecer intercâmbio permanente em entidades e órgãos públicos ou privados que atuem nas áreas afins, na obtenção de elementos técnicos especializados. Atuar recrutamento de seleção e promover a formação e aperfeiçoamento do desenvolvimento profissional, cultural dos policiais civis, né? Definir princípios doutrinários e técnicos que visem promover a segurança pública por mediação eficiente, desenvolver o ensino, pesquisa e estudos permanentes para garantir a melhoria das ações de preservação da ordem pública, apoiar e cooperar de forma integrada com órgãos municipais, estaduais e federais, realizar ações de inteligência destinadas à preservação criminal, instrumentalizar o exercício de polícia judiciária e preservação da ordem e da segurança pública, participar com reciprocidade dos sistemas integrados de informação,
né? No Brasil, ele tem um sistema integrado de informações para a gente tentar buscar se o indivíduo tem algum busca e apreensão, o nome dele, entre outras coisas. Organizar e executar o serviço de identificação civil, manter intercâmbio operacional com outras polícias, organizar, executar, manter o serviço de estudo e análise estatística de pesquisa policial, realizar diligências policiais para o cumprimento do exercício da polícia judiciária, exercer, além de outras atribuições previstas na lei complementar, outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e regulamentos afins. Esse aqui no final, galera, só para vocês, critério mesmo de instrução. Quando ele fala além das outras atribuições, é porque essas atribuições nada mais é do que um rol exemplificativo. É um rol exemplificativo. Beleza? Vamos lá, vamos tratar aqui agora da estrutura orgânica da Polícia Civil. Olha só, a Polícia Civil da Paraíba exerce suas funções e atribuições por meio dos órgãos de deliberação coletiva e direção superior dos seguintes: Delegacia Geral, Instituto de Polícia Científica e o Conselho Superior de Polícia Civil do Estado da Paraíba. Parágrafo único. O detalhamento da estrutura operacional e das atribuições dos dirigentes, além das vinculações funcionais das unidades operacionais que compõem, serão estabelecidas em legislação específica. Existe uma legislação específica que foi criada exatamente para trazer as atribuições desses órgãos aqui, beleza? Já foi criada, mas como não é instituto, não vai cair na prova de vocês, eu não estou trazendo. Vamos lá. Olha aqui, a primeira mudança, alteração aqui trazida. Veja que aqui o artigo 8º sofreu uma alteração, né? O artigo 8º trouxe uma alteração, onde a nova redação dele agora é assim, ó. Quem trouxe essa alteração foi a lei, como eu disse a vocês, eu sempre vou trazer a lei que trouxe a alteração, 10.092 de 2003. Olha. A Delegacia Geral de Polícia Civil da Paraíba, o DGPOL, é dirigida por delegado-geral, escolhido entre os delegados de polícia de classe especial ou de primeira classe, em efetivo exercício nomeado pelo governador do estado. Então, veja, quem é que nomeia o delegado-geral é o governador do estado. O delegado-geral da Polícia Civil da Paraíba será substituído automaticamente em seus afastamentos, ausências e impedimentos, né, férias, estado de licença, pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil, que também é escolhido entre os delegados de polícia de classe especial ou de primeira classe, em efetivo exercício nomeado também pelo governador do estado. Então, aqui eu trouxe aqui uma primeira atualização do material de vocês do Estatuto da Polícia Civil. Tomar cuidado que às vezes em outros locais você pode pegar lá e está desatualizado. Então, só tome cuidado com isso para não pegar um material desatualizado. Olha aí, quais são as competências do delegado geral, da delegacia geral? Vamos lá. Delegacia geral, além de outras atribuições, ou seja, quando ele fala além de outras atribuições, é porque eu tenho um rol exemplificativo. Então, eu tenho aqui um rol exemplificativo. Planejamento, a supervisão e a coordenação e controle e fiscalização do exercício das ações de polícia civil. Movimentação livre dos integrantes de carreiras policiais dentro das unidades, ele vai ter essa competência. Aprovação da escala de férias dos servidores da Polícia Civil, né? Quando ele fala grupo GPC 600, na realidade os servidores da Polícia Civil. Decidir em último grau de recurso sobre a estruturação de inquérito policial ou outros procedimentos formais. Lembram que tem no Instituto, lá no Código de Processo Penal, caso seja negado a abertura do inquérito policial, tem que recorrer ao delegado geral? Pronto, é por isso que tem essa competência aqui, porque lá no Código de Processo Penal diz que se for negada a abertura de inquérito policial, eu recorro para o delegado geral. Então, quem vai decidir em última instância termina sendo a Delegacia Geral, na pessoa do delegado geral. Avocação e restribuição excepcional fundamentadas de inquéritos policiais. Essa questão de avocação do inquérito policial é do delegado subalterno, né, subordinado, e ele traz de volta para a competência do delegado geral. Determinação de instauração de sindicâncias, determinação quando entender necessário do afastamento preventivo e recolhimento de carteira funcional. A gente vai ver que em uma das penalidades eu tenho o afastamento preventivo do policial, caso ele esteja sendo investigado, ou ele esteja com prisão provisória decretada. Auxílio imediato diretamente ao secretário de Segurança Pública, autorizar indicações nominais a bolsistas de instituições, a gente vai ver que tem ali uns afastamentos que é para você estudar fora, o exercício dos demais atos necessários à eficácia administrativa da Polícia Civil da Paraíba.
das delegacias de polícia. As delegacias de polícia, unidades operacionais regionalizadas integrantes da Delegacia Geral, com sede de circunscrição definida em ato do governador, então quem vai decidir isso é o governador do estado, tem por finalidade promover a apuração das infrações penais, repressão da criminalidade, bem como outros fins combinados em lei. Bem tranquilo, né? Essa parte inicial é bem de boa mesmo. As delegacias são identificadas como delegacias regionais, delegacias especializadas, delegacias distritais, delegacias municipais. Veja que eu tenho 4 tipos de delegacias. Ó. Regionais, as especializadas de homicídio, roubo de carga, as distritais e a 4ª, que são as delegacias municipais, certo? E ele tem os seguintes fundamentos: atribuição para funcionar em todos os delitos ocorridos na área de sua circunscrição, exercício de atividade de base territorial comunitária, atuação da coordenação, supervisão e apoio de Delegacia Geral de Polícia Civil da Paraíba, a qual estará dinamicamente articulada por metodologia de gestão de informação, consecução de suas atribuições sob padrões normalizados de atendimento, visando a eficácia de todo o ato investigativo, integração comunitária, integração de atuação harmônica aos demais órgãos e entidades e agentes policiais. Galera, mais uma vez eu dou essa pausa para mostrar para vocês que para a banca, principalmente a banca CESP, caso ela venha cobrar isso, cara, é de certa forma uma certa maldade, porque se eu falar assim, é um fundamento da delegacia regional, cara, mas também é um fundamento da delegacia geral, é um fundamento da própria Polícia Civil, essa integração comunitária, entendeu? Então fica muito vago, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Termina ficando muito vago, então para não trazer problemas, aí a banca vai trazer para vocês. Vamos lá. As delegacias de polícia serão dirigidas por delegados de polícia, da seguinte forma. Isso aqui, pronto, isso aqui é uma coisa que tem chance de ser cobrado. Olha só, vou até colocar aqui, ó. Tem chance de cobrança? Olha só, as delegacias regionais especializadas, lá da capital, tem que ser por delegado de primeira classe ou de classe especial. Pronto, esses delegados de primeira classe e classe especial, os que podem ser delegados gerais. Já as delegacias distritais da capital, por delegados de primeira ou segunda classe, como plantonista. Delegados de polícia especializada e distritais do interior, por delegado de polícia segunda e terceira classe, como adjunto. Normalmente, isso aqui acontece, galera, quando o policial ele tem uma questão de... Quando ele ingressa, normalmente quando ele ingressa no concurso público, ele fica no interior. É bem engraçado isso. Quando você ingressa, primeiro você vai lá para o interior. Né? Joga você lá para o interior. Aí você vai subindo de classe e vai se aproximando aqui da capital. Aí o seu objetivo é ficar na capital. Porque você na capital, você pode ocupar o quê? Essas delegacias regionais especializadas. Beleza? Então, galera, daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade. Valeu, até daqui a pouco.